nós vamos começar a falar sobre o orçamento público, tá? Mas antes de nós começarmos a falar em orçamento, nós temos que entender o que é o orçamento, né? Qualquer que seja o orçamento, como é que ele funciona, como é que ele é conduzido, tá? Tanto para as empresas privadas, como para as empresas públicas, como para a nossa vida pessoal. Por exemplo, meu querido, qual é a ideia que vocês têm aí de orçamento? Pode falar qualquer coisa aí que a gente complementa. Qual é, Wagner, a ideia que tem aí que seja orçamento para ti? Diga aí para a gente. O orçamento é um valor que se determina em relação ao serviço, algo desse tipo. Valores que determinam, né, a execução de um serviço. Perfeito. Isso. Né? A gente pode partir dessa premissa aí, que o orçamento é algo que eu realmente verifico, né, o que eu vou gastar para executar um determinado serviço. Mas aí eu pergunto para vocês, se eu vou gastar algo, eu tenho que ter recurso, né? Eu tenho que ter recurso para poder alocá-lo lá onde eu quero gastar, né? Por exemplo, uma empresa privada, ela quer fazer uma instalação de uma filial. Antes dela fazer esse orçamento, qual é o primeiro passo que ela tem que dar, pessoal? Bora ver aí na concepção de vocês. Ela quer instalar uma filial, mas antes dela fazer esse orçamento, quanto ela vai gastar, o que é que ela tem que ter em mãos primeiro? O que vocês Saber o que se tem em caixa para poder usar, né? Isso. Aí ela tem que fazer o quê, então? Tem que planejar, né? Planejar, é um planejamento em cima da despesa, do custo. Isso. Né? Aí ela tem que fazer um planejamento, né? Um planejamento desses gastos, né? Como é que ela vai realmente, em que período, como é que ela vai alocar. Aí, beleza, planejou, né? Vai executar, vai monitorar, ou seja, acompanhar esse planejamento. Então, é assim, meus queridos, que funciona o orçamento. Eu tenho que ter uma ideia aonde eu vou gastar, com que eu vou gastar e para quem eu vou gastar. Isto é o orçamento, né? Isto é o orçamento. Tá? Digamos que a Ana queira fazer aí uma festa e ela dispõe de R$ 5.000 para essa festa. Aí ela vai ter que pensar, quem eu vou convidar? Tá? O que eu vou servir? O que eu vou servir de bebida? Aonde vai ser? Qual o tempo de duração da minha festa? Então, ela tem um recurso, que R$ 5.000, e ela vai ter que saber aplicar esse recurso para a festa, dependendo da temática da festa e tudo mais. Então, quando a gente começa a pensar em orçamento, aí a gente tem que pensar para o lado da gestão pública. Como é que funciona? Né? Como é que são feitos esses orçamentos? Professor, será que tem alguém que fiscaliza? Será que tem alguém que controla? Será que tem alguém que vai monitorar isso? Claro, né? Diga, Dilson. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Como é que funciona? Né? Como é que isto é conduzido? Tá. Aí a gente tem que ver o seguinte, pessoal. Beleza. Aí nós temos que... O seguinte, alguém tem que fiscalizar isso. Né? Alguém tem que fiscalizar isso. Então, nós temos o Poder Legislativo. Né? O Poder Legislativo, ele tem essa força, ele tem essa prerrogativa de fiscalizar o orçamento. Tá? E a SOF, que é a Secretaria Orçamentária Federal, tá? Exatamente que ela vai manter essa função de que de fiscalizar o orçamento, de realmente monitorar, ou seja, ela vai conduzir isso daí, a Secretaria de Orçamento Fiscal, SOF. Então, aí nós já começamos a entender como é que funciona isso, né? Aí, professor, mas tem alguém que organiza isso daí, né? Tem alguém que realmente trabalha essas previsões, né? Aí nós temos quem? Nós temos a Organização Orçamentária da União, né? Que vai trabalhar isso. Organização de Gestão Orçamentária. Ou seja, aí a gente tem que pensar, pessoal, como é que esses recursos chegam? Tá? Como é que esses recursos chegam? Tem que pensar, por exemplo, para uma prefeitura.
Uma prefeitura, ela tem a captação de recursos através do IPTU. Né? Através do IPTU. Ela tem um número de imóveis cadastrados. Tá? Lá, digamos, a prefeitura de Belém, digamos que ela tenha 3 bilhões de imóveis cadastrados. E ela tem o valor venal de cada imóvel. E desse valor venal tem o valor de IPTU. Certo? Então, ela faz uma estimativa, ou seja, quanto ela pretende arrecadar em 2020. Aí eu pergunto para os senhores, estimativa de arrecadação é garantia de 100% arrecadar? E aí, o que é que vocês acham? E aí, Leslie, será que? Não, né, gente? Não. Eu estou fazendo um planejamento orçamentário em cima de dados, né? Em cima de imóveis cadastrados. Mas isso não quer me dizer que todo mundo que recebeu o seu IPTU na sua residência vai pagar. Né? Isso não me dá essa garantia. Então, quando eles fazem esse planejamento em cima, tá? Para poder ter seus gastos, né? Eu tenho que pensar em minha receita e despesa. Né? Eu tenho que pensar que a minha receita, elas são o pagamento do IPTU. Que a minha receita, ela é estimada em cima dos imóveis cadastrados. Mas aí, pessoal, estimativa, né, como vocês acabaram de raciocinar junto com a gente aí, não é certeza absoluta de arrecadação. Isso não quer dizer que todos os 3 milhões de imóveis cadastrados irão efetuar o pagamento do seu IPTU. Né? Vai ter aquele que vai atrasar, vai ter aquele que nunca pagou, né? Vai ter aquele que vai parcelar, vai atrasar as parcelas. Né? Então, tudo isso. Então, quando ela faz essa estimativa de gasto, foi o exemplo que agora eu dei da festinha lá, que você tem um valor de recurso, você tem que saber como aplicar, é assim o orçamento. Tá? É assim que funciona. Então, nós temos que pensar de onde é essa fonte de recurso, né? Da onde ela vem. Então, para a gestão pública, a fonte de recursos são as arrecadações. Essas são as fontes de recursos. Né? Para as grandes empresas, para os pequenos negócios, a fonte de recursos são as vendas, a prestação de serviços. Né? Essas são a fonte de recursos deles. Né? Essa prestação de serviços, essas vendas. Então, eles planejam quanto eles querem vender, planejam quanto eles vão ter de faturamento, e aí vão fazer estratégia de vendas. Né? Vão verificar a concorrência, vão verificar como é que funciona. E assim a gestão pública. Tá? A gestão pública, quando ela tem isso, essa estimativa de receita, ou seja, essa fonte de recursos, ela tem que pensar, agora eu tenho que trabalhar o meu orçamento. Aí vem, né, os órgãos fiscalizadores. Como é que esse recurso está sendo aplicado? Como é que esse recurso está sendo direcionado? Se está de acordo com o que foi orçado? Se está de acordo com o que foi planejado? Vamos pensar nisso. Né? Vamos pensar nisso. Aí tem as determinações legais, as leis. Né? Aí vem a nossa Constituição Máxima, que é a Constituição Federal. Né? E aí ela vai ditar as competências de tributar. Aqui compete ao município, aqui compete ao Estado, aqui compete à União. Tá, meus queridos? Por isso que vocês têm uma disciplina lá para frente, não sei se é nesse semestre, que é legislação tributária, que vocês vão trabalhar essas fontes de recursos, uma disciplina que é diretamente direcionada para isso. Tá? Aqui o que nos interessa é essa fonte de recursos, como é que ele chega aos cofres públicos. Vocês acabaram de perceber, por exemplo, os municípios. Né? Os municípios que trabalham com arrecadação, que não são todos, e nós temos o Maracanã que o pessoal lá não paga IPTU. Ele vive só de subsídios fiscais do Estado e da União. Então, eles fazem essa estimativa em cima. Né?
Eles trabalham assim. Mas a gente tem que pensar que isso, uma estimativa de receita, nem sempre a prefeitura pode vir arrecadar o que ela pensou, né? Nem sempre. Por exemplo, Adilson, bora pensar o seguinte. O Detran. O Detran tem como de ter uma estimativa de receita, Adilson? Diz aí pra gente, para eu entender. Chega aí, Adilson. Ativa teu som. A gente já comenta em cima. O Adilson vai responder aí pra gente. Eu não consigo ver muito bem uma parte só. Diga, Quando Adilson. eu falo, Tá quando ruim o uma teu som. falha áudio, Tá ruim, tá meio... eu tô coisas bem pouco, eu ouvi bem pouco. E aí, Wagner? Tu acreditas que o Detran tem como estimar a sua receita? Diz aí pra gente. Então, Agora. é Wellington, pessoal. O Edito, porque eu vejo aqui Zaga, penso que é Wagner. Sim, Edito. Ele faz uma perspectiva, né, uma estimativa, né, dentro daquele ano do que ele possa arrecadar, né? Claro que em cima dessa estimativa que eles projetam, né, eles têm que ter aí pode ser que pessoas não paguem, pode ser que, enfim, pode talvez não chegar exatamente naquele valor que foi calculado, pode ser um pouco menos. Então, em cima disso, eles têm que trabalhar em cima desses valores aí, né? Exatamente, olha só. O Edito falando uma coisa interessante, essa parte de estimativa. Claro, o Detran, ele tem o número de veículos cadastrados no sistema deles, né? Exatamente. Digamos que aqui o estado do Pará tem 5 milhões de veículos cadastrados. Em cima desses 5 milhões de veículos cadastrados, eles vão fazer essa estimativa aí que o Edito falou. Eles vão dizer, agora para 2020, a gente pretende, de acordo com os dados aqui do nosso sistema, 20 milhões em arrecadação, né? Mas aí, como o Edito falou, nem todo mundo paga, né? Nem todo mundo fica em dias. E aí a gente tem que ver que estratégia o órgão arrecadador vai usar para arrecadar isso daí. Vocês sempre vejam, né, por aí, as placas com final 2, vencimento até abril, né? As placas com final 3, vencimento até final de maio. Quer dizer, ele tem esse controle. E a partir do momento que, quando o sistema não acusa o recebimento... Pode pedir um lanche? Oi, Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Então, a partir do momento que o sistema não acusa, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar cartinhas? Não. Ele vai efetuar sistema de fiscalização nas ruas, ou seja, as blitz, né? Aí vai paralisar principalmente os veículos que têm a terminação 2, né? Que é o foco deles, né? Vai lá, vai interditar o proprietário, tem até apreensão de veículos, guincho e tudo mais. E multa, quer dizer, é assim que eles controlam, é assim que eles monitoram o orçamento deles, né? Que eles têm esse acompanhamento, né? Eles têm. A prefeitura não. Vocês já viram quando chega no final do ano, aquelas campanhas, né, que a prefeitura faz, né? Desconto de 60%, 70%, até 90% da sua dívida. Aí a gente diz, caramba, a prefeitura é boazinha. Eu não vou pagar meu imposto, que chega no final do ano eu ganho bônus. Mas isso aí, pessoal, esses descontos que eles estão dando em cima é a pena dos juros e multas. Mas o valor principal permanece. O valor principal não pode ser perdoado. Não pode. Então permanece. Então, quando ela diz que ela vai dar 60%, 90%, é em cima dos encargos, juros e moras. Se você tem um IPTU que é R$600, e você deixou de recolher, e você deixou de pagá-lo, aí vai incidir encargos, multa, aí você já está devendo 1.050.
Aí esses R$ 400,50, ela pode te dar um desconto em cima, mas nunca em cima dos 600, que é a tua dívida principal. E por isso que eles usam essa estratégia, né? Porque senão ninguém pagaria, né? Ah, não vou pagar. Ah, chegar no final do ano, a prefeitura vai me dar um desconto, vou pagar só no final do ano. Eu vou aplicar esse dinheiro, eu vou ganhar mais, de repente. Né? Não teria lógica, não teria sentido, né? A prefeitura fazer isso. Ela te dá um desconto no teu débito principal. Ela vai te dar um desconto em cima dos teus juros, de moras, de encargos. Então, quando a gente começa a pensar a questão do orçamento, né? A gente começa a trabalhar isso, a gente começa a perceber como é que essa fonte de recurso entra nos cofres públicos e como é que eles devem elaborar o orçamento, tá? Os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Como é que eles vão elaborar? Aí nós vamos pensar, como é que isso volta, pessoal, do contribuinte? E aí, o que é que vocês me dizem? Como é que esse orçamento, como é que esta arrecadação volta para o contribuinte? Como será aí, editor? Que essa arrecadação volta para a gente? O som, editor. O teu microfone está desligado. Isso em relação ao Detran, né? Isso. Não, qualquer outra arrecadação. Não só o Detran. Como é que isso volta? Eu acho que através dos serviços, né, que são prestados à população de uma forma geral, né? A prefeitura, dentro de uma arrecadação que ela tenha em relação a tal ano, eu acho que a forma que ela tem de repassar esses valores para a comunidade são as obras, são a questão de saneamento básico, enfim, uma série de serviços, né, que ela pode fazer, né, e que é uma forma de estar fazendo melhorias naquela tal localidade, né? Exatamente, é isso que o Edson acabou de falar para a gente. Isso aí retorna para a gente através dos serviços públicos, né? Através da prestação de serviço, né? Então, esses valores arrecadados, esses valores que são arrecadados, eles voltam para a gente através da prestação de serviço. Aí a gente tem que pensar, mas e aí, professor Bira? Será que esses serviços, eles chegam com boa qualidade? Será que eles atendem à necessidade do contribuinte, à necessidade do usuário, né? Será que o serviço na área de saúde está atendendo, na área de educação, na área de transporte, na área de saneamento, né? Porque tudo isso, quando eles elaboram o orçamento, tá? Eles têm essa cota à parte destinada a cada área específica, tá? E aí, meus queridos, a gente, falando em arrecadação de prefeitura, nós temos um imposto que ele é muito sonegado, tá? E não é imposto de renda, não. É o ISS-QN, Imposto de Serviços sobre Qualquer Natureza. Por que ele é sonegado? Tá? Porque nem todo mundo que presta um serviço, já que o imposto é ISS, Imposto sobre Serviço, quer pagar. Digamos, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que o Adilson, ele tem uma empresa de pinturas, tá? Que presta serviço de pinturas. Aí o Edito pede um orçamento. Olha, poxa, Adilson, eu quero fazer uma pintura aqui no meu apartamento, eu quero mudar aqui algumas cores e tudo mais. Aí o Adilson vai, beleza. Olha, eu faço isso aí dando material por R$ 3.000 para você. Aí o Edito fecha com ele. Tranquilo. Na hora que o Edito for pagar, deveria ter os 5% que ele prestou um serviço, né? Não sai. Quer dizer, olha como a gente já começa a sonegar, não sai. Ninguém tributa. Agora, digamos assim, se o Edito fosse uma pessoa jurídica e diz, olha, Adilson, eu tenho uma lojinha lá, aqui na Castelo, e eu preciso fazer uma pintura, tudo mais, mudar a ambientação. Aí eu disse, beleza, eu faço por tipo 3.000. Aí o Ed tem contabilidade lá, a empresa dele funciona. Eu digo, olha, mas eu quero que você me dê uma nota fiscal. Opa!
Aí o Adilson já fica, caramba, mas quando eu for dar a nota fiscal, eu vou recolher 5%. Aí vai dizer, olha, Edson, já não é mais 3 mil reais com a nota. Quer dizer, para você começar a perceber, o meu imposto muito sonegado, né? Para você, digamos que a Leslie tem uma empresa de eventos, tá? E ela trabalha com eventos de casamento, formatura, tudo mais. Aí o cara vai lá, faz o orçamento com ela, diz, olha, 2 mil reais aqui só para fornecer salgadinho e decoração. Aí o cara diz, olha, deposita, eu vou depositar na sua conta corrente tudo mais. Aí ele vai dar um recibo para ele, pronto. O recibo não é documento fiscal, lá não se arrecadou 5%. Né? Quer dizer, para vocês perceberem que às vezes na inocência, né? Na inocência, ou às vezes até por falta de conhecimento, é o imposto que é sonegado. Né? É dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. Imagine, pessoal, vários tipos de serviços que o pessoal não se desconta. Né? O pessoal que faz bolos para entrega, o pessoal que trabalha com confeitaria, né? Esses tipos de prestação de serviço, o pessoal lá dos ateliês que costuram tudo mais para fora, quer dizer, são tipos de arrecadação que não entra, né? Não faz parte. Então, tipo assim, com essa arrecadação, ela não pode fazer parte do meu orçamento, porque eu não tenho como contar com elas, né? Por exemplo, se você for pegar a sua conta de energia elétrica, lá tem serviço de iluminação pública. E você paga por isso. Por mais que na tua rua tenha um poste só, ilumine lá o carro tubozinho que é lá na esquina, mas tu pagas. Né? Aí tem que pensar que esse dinheiro, agora que é a Equatorial, né, ela repassa para a prefeitura. Tá? É mais um tipo de arrecadação. Né? É mais um tipo de receita que entra.